O fim de semana foi marcado por atividades em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo têm esse tipo de transtorno. E apesar de um grande público, muita gente ainda desconhece as características e como lidar com os autistas. A síndrome do espectro autista é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. Apesar do número elevado, as informações sobre o TEA ainda são vagas e os pacientes têm dificuldade em obter um diagnóstico precoce e o tratamento. Este psicólogo especialista em análise do comportamento explica que a dificuldade de interação social e alterações comportamentais podem indicar autismo e, por isso, é fundamental um acompanhamento logo no primeiro ano de vida. É necessário que ela seja incluída para que ela venha exatamente desenvolver essa interação social, que é uma dificuldade que ela tem. Paulo de Tárcio percebia um comportamento diferente do filho. Ele procurou atendimento quando o pequeno Tárcio tinha 2 anos. Após 4 anos de intervenção, ele percebe um desenvolvimento comportamental. E graças a Deus hoje eu vejo a evolução no meu filho, por a gente chamar por ele, já correspondeu o olhar, atender quando a gente chama. Não é 100%, mas já evoluiu bastante. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado todos os anos no dia 2 de abril e foi criado para alertar a sociedade sobre as características do transtorno. Em São Luís, cerca de 70 crianças tiveram oportunidade de ir ao cinema, que foi preparado especialmente para elas. Ações assim servem para que os autistas vivenciem momentos que eles são tirados no dia a dia. Para vivenciar situações, que vivenciando as situações, a gente consegue manejar as situações, problemas, ensinar a criança como se comportar naquela situação. Sem essas situações experimentais para a criança, ela fica sem aprender. Então, nosso intuito é que tenham mais sessões como essa, adaptada, para a criança possa aprender a lidar com todas aquelas alterações sensoriais e futuramente entrar numa sessão comum. Lia é mãe de Benjamin, de 5 anos. Na sala de cinema, ele escolhe onde quer ficar. Ela conta que a diversão foi proveitosa para as crianças e para os pais. Toda mãe amou, é que a gente não se preocupa no sentido que estão fazendo as estereotipias deles, estão correndo, pulando, porque todo mundo ali entende o que seu filho está fazendo. Em outro ambiente normal, no cinema normal, ninguém ia compreender. E para quem tem filhos com autismo, é importante falar cada vez mais sobre o transtorno, para que mais pessoas conheçam e que haja menos preconceito sobre o assunto. É importante que as pessoas conheçam o autismo, não confundam o autismo com o autista como uma criança ou uma pessoa que não tem limites, não é isso. O que o autista precisa, a pessoa com autismo precisa, é de oportunidade. A partir do momento que ele tem essas oportunidades, tudo se torna mais fácil, porque ele é um ser que está na sociedade. As lutas para que haja cumprimento de direitos ainda é grande, principalmente quando se trata da saúde das pessoas com o transtorno do espectro autista. Para falar sobre quais as obrigações dos planos de saúde com esses pacientes, a gente conversa agora com o advogado Edivarney Pacífico, que é membro do Instituto Defesa. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. O autismo, como a gente viu na reportagem, não é uma doença e sim um transtorno e por isso precisa de um acompanhamento constante. Baseado nisso, é possível cobrar dos planos de saúde um atendimento também ininterrupto? É possível, né? E quando nós falamos, né, de autismo, nós passamos necessariamente, e essa é a origem do problema, aos atendimentos multidisciplinares, né? Então, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece um rol de atendimento mínimo para esses atendimentos multidisciplinares. No caso de psicólogos, fonoaudiólogos, né, terapeutas ocupacionais. Então, ela estabelece um quantitativo mínimo. E hoje, alguns planos de saúde, o que é que eles fazem? Eles passam a ter esse quantitativo mínimo como referência, né? Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que é que nós temos hoje, né? Nós temos hoje, na área jurídica, né, alguns entendimentos que partem inicialmente, por exemplo, do STJ, né? O STJ, ele já tem um entendimento em que quem é o único responsável, né, pelo gerenciamento, pelo atendimento do paciente é o médico. Só cabe a ele determinar a quantidade e o período desse atendimento. Então, assim, as operadoras, elas não têm esse poder
de limitar esse tratamento. Além disso, nós temos outras leis. Temos a lei 12.764, que é uma lei totalmente voltada para quem tem UTEA, né, onde nela se reconhece, primeiro, em termos de importância, que as pessoas que têm esses transtornos, elas são reconhecidas como pessoas especiais perante o Estado, e além disso, nessa própria lei, é determinada a necessidade desse atendimento multidisciplinar. Agora, doutor, o senhor falou, por exemplo, esses pacientes, eles têm um atendimento, né, especializados, por exemplo, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Agora, existe uma restrição de especialidade para eles? Olha, atualmente, né, o que acontece com o autismo, ela já está enquadrado, né, na CID, né, que é a Classificação Internacional das Doenças. E tudo que está dentro da CID, os planos de saúde eles são obrigados a atenderem. Então, assim, no básico, né, o sistema de saúde, os planos de saúde, eles já atendem essas demandas, né? Ou seja, em termos desses profissionais. Mas não havendo e sendo demandado pelo médico, os planos eles também têm que realizar esse atendimento, né? O que se vê hoje, né, pontualmente, na verdade, é a restrição, né, a realização desse atendimento multidisciplinar, né, em termos de quantidade. Esse hoje que é o maior problema com relação às pessoas que têm que iniciar esse tratamento. Agora, como proceder em caso de descumprimento dessa legislação? Tá. No caso de descumprimento, é importante primeiro o usuário ele ter em mente que a ANS estabelece um período, né, para que essas pessoas sejam atendidas, né? Então, assim, esse período ele não ultrapassa a 21 dias. Né? Então, o usuário ele tem que ter em mente isso. E segundo, a partir desse período, caso ele não tenha ainda seja atendido, ele vai partir para duas esferas, né? A primeira esfera é a esfera administrativa, né? Então, ele tem que realizar a reclamação no plano, protocolar essa reclamação, e não havendo a resolução, ele deve buscar a ANS, né, que tem um número onde a pessoa pode também ligar para registrar essa reclamação. E se não for resolvida na esfera administrativa, aí sim ela deve buscar justiça, justamente para estar viabilizando esse tratamento. Ok, muito obrigado, doutor Edvarney Pacífico, advogado do Instituto Defisa. Obrigada pelos esclarecimentos. Tudo bem.